Então, pessoal, antes da gente começar a colocar os bônus no personagem e fazer o skin, existe um passo que é muito importante aqui, que é a gente zerar essa geometria, tá legal? Como assim zerar? Então, só para vocês entenderem aqui, ó, o primeiro passo, ó, é a gente deixar todo mundo bem alinhadinho, ó. Então, vou deixar aqui o boné dele bem alinhadinho na cabeça, legal? Vou selecionar o personagem, vou deixar ele exatamente encostado no chão, ó, dar uma aproximada aqui. Ó, se precisar, liga esse botão aqui da posição relativa e posiciona ele exatamente no 000. Olhando de frente, ó, esse personagem ele também tá, vamos dizer aqui, o X dele tá para o lado, né? Então eu preciso deixar ele bem zerado, ó, dá um botão direito, joga ele para o zero do X, tá legal? Tanto o personagem quanto o boné. Ver se a rotação dos objetos, ó, vamos pegar aqui a rotação, ver se elas estão zeradas também, ó, o Y dele está um pouquinho, o Y e o Z, né? Aqui o X na verdade ele vai ter que ficar um pouquinho inclinado mesmo, e o personagem, ó, percebam que a rotação do personagem está zeradinha, a simetria, ó, o plano de simetria do personagem está exatamente no zero do mundo, tá? Então isso aqui vai afetar bastante. Só que se você for ver a escala do meu personagem, ó, ele está em 138, né? A escala, quando ela está 100%, que quer dizer que ela está zerada, tá? E tanto o personagem quanto o boné deles aqui, eles estão com algum tipo de escala, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, pessoal, até existe no 3D Max, se você vier nessa ferramentinha, até existe aqui um Reset Xform. Essa ferramenta aqui, teoricamente, ela serve para zerar a geometria do personagem, do objeto. Porém, como a gente vai trabalhar com games, com realidade aumentada, com essas engines de 3D, né? Eu já vi que essa ferramenta aqui ela deixa alguns resquícios ali no modelo, tá legal? Então ela não vai funcionar adequadamente para o que a gente quer, tá? Então, antes de começar, certifique-se disso, que o personagem está zeradinho, que ele está com uma simetria legal, que ele está no zero do mundo, que ele não está muito grande nem muito pequeno. Ó. Eu deixo ele sempre num tamanho mais ou menos aqui relativo ao grid, ó, mais ou menos assim porque fica fácil de manipular, tá legal? E várias outras coisas, quando você criar o Bone, você vai ver que ele já vai estar mais ou menos no tamanho, né? E aí a gente vai fazer um processo aqui que eu chamo isso aqui de box trick, tá? Que foi como eu aprendi aí vendo na internet, que é você resetar esse personagem a partir de uma geometria nova, a partir de um box, tá? Então, como que é o box trick? Você vai criar um box ou qualquer geometria nova, zeradinha, tá vendo? Ó, esse box aqui ele não tem transformação nenhuma, a única coisa é que ele está em outra posição. Eu posso zerar também a posição dele aqui, ó, x, y e z, tá legal? E aí o que a gente faz? Ó, a gente converte esse cara aqui para poly, a gente pega todos os vértices dele aqui, e a gente deleta o vértice. Percebam que eu estou com o Editable Poly ligado e eu peguei ou todos os vértices, ou você pega todos os polígonos aqui, ó, e aí você deleta isso aqui mesmo. Porém, percebam que como a gente está com o Edit Poly ligado, a gente deletou os polígonos do objeto e não o próprio objeto. Se eu desligar aqui o Edit Poly, eu vou perceber que eu tenho um objeto vazio aqui na minha cena agora, tá legal? Deixa eu dar um Ctrl Z, voltar ele para o lugar aqui. Então o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, ó. Perceba que o personagem, por exemplo, ele está com uma escala, ó, 138, o boné também está com uma escala aqui 60, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar todo mundo e desselecionar o personagem. Perceba que o box está lá, o objeto vazio ainda está lá. O que a gente vai fazer é dar um botão direito e atachar todo mundo aqui, ó. O personagem e o bonezinho dele, por exemplo, né? Se tiver outros acessórios também. E aí beleza, eu dou um botão direito e desligo o Atache. E aí você vai perceber que agora, ó, esse personagem, olha a escala dele como que tá. 100%, a rotação dele também tá zeradinha, tá legal? Então com isso a gente tem certeza, perceba que esse objeto agora, ó, ele é o box, né? Você tem até que renomear esse cara aqui se você
precisar de um nome, né? Mais para frente a gente vai renomear os objetos, não se preocupa com isso. Mas enfim, todas as propriedades do objeto agora são aquelas propriedades do box que a gente criou aqui zeradinho, então você vai evitar uma série de problemas adiante, tá legal? Sempre que você for fazer um rigging, que for fazer um skin de um personagem, certifique-se que você fez isso daqui antes, tá legal? No caso do bonezinho dele aqui, ó, eu posso agora selecionar o boné e essa pecinha que eu tenho aqui em cima, ó, e agora detachar, né? Vamos dar um detache aqui. E aí você vai perceber também que o boné agora ele está zeradinho, com a rotação zerada. O único problema é que o pivô do boné ficou aqui embaixo, né? Então, no caso, eu até faria de novo aqui o box trick, ó, eu alinharia o box aqui, ó, XYZ com o boné, né? Vamos fazer assim o centro, o pivô do box com o centro do boné, tá legal? Ou até, vamos dizer aqui que no caso da animação do boné, o centro dele vai ser mais ou menos aqui. E aí faz de novo, ó, converte isso aqui para poly, apaga todos os vértices, ó, deleta, e aí atacha de novo o bonezinho. Aí você vai ver que o pivô dele está aqui. Eu nunca movo os pivôs da geometria, pessoal, por aqui. Na verdade, enquanto você ainda está modelando, você está fazendo as coisas, é até que válido você usar o Affect Pivot Only. Porém, antes desses processos de skin ou de exportar as coisas, ou quando eu vou fazer uma hierarquia muito complexa para uma animação, eu costumo zerar os pivôs. Até o Affect Pivot Only, eu já percebi que ele deixa resquícios no arquivo, na geometria, tá legal? Então essa aqui é como se fosse a forma mais pura de você estar alinhando as escalas, alinhando os pivôs dos objetos, tá legal? Então façam isso aqui antes de começar o processo de skin, e aí vocês vão ver que tudo vai dar certo na hora que você for criar os bones, criar as juntas lá com o meu script, espelhar os bones, espelhar, fazer a simetria, o mirror do skin, tudo vai dar muito mais certo, tá legal? Então não deixem, não pulem esse processo aqui, porque em nenhum momento, né, não só agora no curso, mas sempre que você for trabalhar com rigging, com hierarquia, com skin, lembra de fazer esse processo aqui que tudo lá pra frente vai funcionar melhor, tá legal? Bom, pessoal, então vamos começar aqui a colocar as juntas para a gente ir posicionando os bones depois, tá? É bem simples esse processo, basta você selecionar o polígono e clicar em um botão desse script aqui, ó. Você vai ter que rodar esse script aqui que é o Auto Rig, que eu vou deixar aí para vocês, tá? E é só um botão dessa janela de comando que vocês vão usar. Seleciona o loop, ó, e clica aqui, ó, em Create Simple Joint, que ele vai criar uma pecinha ali no meio para você. Ou então você seleciona um vértice, clica no mesmo botão, tanto faz por edge, por vértice, tá legal? Então é só, ou por polígono, né? Então é só fazer a seleção do loop, tá? Certifica que ele está todo selecionado e ele vai criar uma peça bem no meio dessa seleção que está feita, tá? Então eu vou criar uma junta aqui no pé, na ponta do pé. E aí eu vou subindo aqui na espinha, ó. Não precisa selecionar o loop, tá? Se você fizer uma seleção de uma edge na frente e uma atrás, ele já vai criar sempre no meio da seleção. E se for no caso do vértice, ele cria na posição do vértice, então seleciona só um vértice, tá? Só o vértice que ele trata de uma maneira um pouco diferente, tá? Então, cria aqui as juntas da espinha, ó, que vai lá da base da coluna até a base do pescoço. Duas juntas para definir o começo e o fim do pescoço também, tá legal? Depois a gente vai criar os bones, que ele vai começar em uma junta e terminar na próxima junta, tá? Ó, pega o vértice do topo da cabeça, pega o loop em volta da orelha aqui, que ele vai criar a junta bem no meio da orelha, né? O edge da ponta da orelha e assim por diante, tá? Então não tem muito erro aqui, é selecionar as juntas. Aqui eu vou fazer o loop da língua, né? A língua você pode fazer cada um dos segmentos aí, ó, dá 2 cliques
na edge que ele pega o loop, e aí você vai criando junta por junta aqui, tá? Quiser facilita também a esconder as geometrias, né? Com o Hide Selected que está dentro do Edit Poly, ó, o vértice da ponta da língua, tá? Então você vai ter a cadeia de juntas ali criadas dentro da língua, né? Vamos pegar aqui essas duas edges embaixo da orelha, que é a base do maxilar, né? Cria mais uma junta ali e uma edge na ponta do queixo do personagem, tá legal? E aí vamos partir agora para o braço. Então seleciono esses bones aqui mais ou menos na região do peito do personagem, que é o início do ombro, o meio do loop do braço, né? O cotovelo. E aqui esses 3 loops da mão eu vou fazer no meio dos 3 loops aqui, tá? E na ponta da mão, para gente definir o começo e o fim do bone da mão aqui, tá? Legal? Então agora os dedos é a região que tem mais segmento, né? Então vai ser um pouco mais trabalhoso, mas vocês vão ver que com o script vai agilizar bastante, tá? Então cada um dos loops dos dedos você vai ter que criar um vértice, uma junta, aliás. Ó, você pode pegar 3 vértices, por exemplo, ó, que o script ele vai criar uma junta na posição de cada vértice, né? Então aprende a usar ele aí. Caso você crie errado a junta, você esconde a geometria e deleta na mão mesmo a junta, tá legal? Beleza? Então o que eu preciso são só das edges de cima e de baixo, que ele vai criar a junta entre as duas edges aí, tá? E lembrando, se você estiver criando uma junta e você cria ela e ela está indo para uma posição errada, né? Isso daí é porque o pivô da sua geometria está fora do lugar ou você não fez o reset da geometria antes de começar, tá? Então crio uma junta simples em cada uma delas. Aqui com o Shift G você esconde a geometria e deleta a junta que você criou errado no caso. O dedão, né, ele começa no meio da mão aqui e aí com 2 segmentos só você resolve ele aqui, tá legal? Então eu vou criar mais uma junta aqui pro meio. Tá legal? Então aqui você vai ter 3 segmentos de bone, só que lembra que um vai estar meio que para dentro da mão. Para fora você só vai ter 2 segmentos, na verdade, do dedão, tá? Beleza? Então com isso aí a gente já tem metade do personagem criado, né? E aí depois a gente vai espelhar essas juntas pro outro lado. Usando aqui o box ou pelo tamanho que você consegue controlar o tamanho das juntas, dá pra ter um pequeno ajuste aqui. Agora vamos espelhar isso pro outro lado. Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode espelhar essas juntas aqui. Eu poderia criar as juntas do outro lado, né? Mas eu vou fazer isso utilizando o MaxScript, tá? Faz uma seleção em todo mundo que você quer espelhar. Abre aqui, ó, vem aqui, ó, MaxScript Editor. E aí escreve aqui um pedacinho de código, ó,
que vai ser o seguinte, é bom que você já aprenda um pouquinho da linguagem. Ó. For a in selection do, então você vai percorrer todos os objetos, chamando eles de A, e aí você fala assim, A igual A.position, quer dizer, ponto X, vai receber a posição negativa de X, tá? Copia esses caras aqui, dá um Ctrl V como cópia mesmo e dá um Ctrl E dentro do script para executar. Então ele vai percorrer cada um desses objetos e vai pegar a posição de X dele e vai associar a posição de menos X neles aqui, tá? Se quiser usa o script aqui para ajustar os tamanhos dessas juntas e agora a gente vai começar a criar os bones a partir dessas juntas aqui, tá legal? Para criar as juntas, ó, você só precisa selecionar na sequência, tá? As juntas. E aí você clica aqui, ó, Create Bones from Joints, para criar os bones, aliás, né? Seleciona então a sequência aqui da espinha até o pescoço e até o topo da cabeça. Tá legal? Lembra que você tem um bone ali, que é o do maxilar, né? Não vai se confundir. Então faz a seleção na sequência ali. Usa o Shift G para aparecer a geometria, né? As geometrias, né? Então seleciona todo mundo e clica no Create Bones from Joint. Aqui você vai ter um bone ó, que está embaixo da orelha, uma junta embaixo da orelha até a junta na frente do maxilar. Legal. Aí seleciona a cadeia de juntas aqui da língua. Beleza? E aí você vai criando bone por bone. É bem simples, tá? Basta selecionar na sequência, que ele vai criar do primeiro para o segundo ou na sequência que você selecionar, tá? Então pega lá desde o ombro, passa pela mão e vai até aquele bone lá na frente da mão e seleciona aqui o dedo por dedo, né? Vai ter que ser cadeia por cadeia, tá? Legal. E aí faz a criação do outro lado também, que eu acho mais eficiente até do que espelhar os bones lá pelo Bone Tools, porque ele sai invertido na animação, o bone com mirror, então eu prefiro fazer na mão aqui mesmo, cada um dos lados, vai ser mais eficiente, tá bom? Então, criamos aqui todas as cadeias de bones. Se você tiver certeza que não vai precisar mais das juntas, ó, dá uma olhada, dá uma conferida aqui, vê se está todo mundo criado certinho. Beleza, legal. Eu procuro sempre dar uma salvada no arquivo, né? Salvo um arquivo extra aqui. E aí você consegue apagar, vem aqui ó, Delete All Joints, e aí você apaga as juntas, não vamos mais precisar delas, né? Então, agora chama a janela aqui, ó, Animation Bone Tools, é a janela para editar os bones. Seleciona todos os bones e liga essa opção aqui, ó, Front Fins. Vocês vão perceber que alguns bones estão desalinhados, tá? Então faz assim, ó, liga o snap de ângulo, deixa o ângulo configurado em 15 graus e também muda aqui a rotação, ó, cada um no seu pivô e a rotação em local. E aí você vai ter que nesse momento alinhar essas asas dos bones, né, que são os fins, para que elas fiquem todas na mesma direção. Vocês vão entender que isso daí vai afetar a animação dos bones, tá legal? E o controle, né, a manipulação desses bones aí adiante, tá legal? Então, seleciona a cadeia inteira ó, e dá uma rotação para todos ficarem alinhados para cima, né, ficarem todos na mesma direção, tá legal? Então, isso aqui vai ser bem importante depois na hora de manipular esses controles aqui, tá?
Percebe que a língua saiu uma cadeia para cada lado, né? Deixa todo mundo para cima aqui. Isso vai ser bem importante, tá? Legal, vou deixar a seleção só nos bones. E agora é um ajuste, esse ajuste ele é meio visual, tá pessoal? Ele não vai afetar muito a animação tal, mas é mais para a gente conseguir selecionar e enxergar o esqueleto de uma maneira mais legal, tá? Ó, se quiser alinhar os bones, por isso que eu deixo de 15 em 15 graus, que aí você consegue deixar os dois lados mais ou menos com o mesmo alinhamento, tá? Aqui não vai fazer muita diferença no pé. Então é isso, ó. Essa espessura dos bones aqui não tem muita diferença, não faz muita diferença. O que importa mesmo é o ponto do pivô do bone, tá? E faz isso, se quiser selecionar tudo de uma vez, ou copia esses valores aí, para ficar os dois lados iguais, né? Mas é um lance mais visual, é mais para você olhar o esqueleto ali e ele ficar mais bonitinho ali, tá? Geralmente o bone do maxilar eu deixo ele bem largo aqui, né, para selecionar de fora da geometria. Legal, o bone da cabeça, você pode deixar ele bem grande aqui mesmo. E se você for lá nas propriedades e ligar, ó, no display, você pode ligar a opção aqui, ó, Display as Box. E ele vai mostrar o bone como uma caixa, fica até mais simples de selecionar, tá legal? Então é mais fazer esse ajuste visual. E também lembra aqui no dedão do personagem, ó, vamos tentar arrumar o alinhamento aqui das mãos, ó. Lembra de ligar o front fin. Os dedos até que estão alinhadinhos para cima, certo? E lembra o dedão ele não dobra para cima, né? Ele dobra meio para fora. Então dá uma inclinada ali, tenta olhar mais ou menos o fluxo da geometria que você modelou para que ele dobre meio para dentro, tá? Ó, olha as linhas aqui do modelo, que elas estão meio 45 graus para dentro, né? Então na hora de dobrar ele vai dobrar meio para dentro mesmo, tá? E lógico, tenta deixar os dois lados exatamente iguais, tá? Que isso vai afetar na hora de você fazer a simetria do skin. Para tudo dar certo, vai ter que estar os bones alinhadinhos e posicionados exatamente no mesmo lugar, tá legal? Então, agora a gente tem que fazer o link entre os bones, tá? É pegar o select link e linkando, né, sempre do filho para o pai, e aí começa sempre de fora da cadeia para dentro, tá legal? Porque o último bone lá, o bone que vai ser pai de todo mundo, vai ser o bone da bacia, né? Então sempre de fora para dentro, você vai arrastando e vai linkando os objetos para criar essa hierarquia. Eu preferi no meu script não fazer esses links automaticamente para dar mais liberdade para você trabalhar com o script, né? Para você não precisar ficar criando tudo na ordem, né? E esse processo também ele é bem simples, dá para fazer ele em alguns segundos. Então lembra de linkar aqui, ó, a cabeça no pescoço, descer até a bacia. No final lembra que 2 cliques na bacia, os 2 cliques ele tem que selecionar do objeto em diante, né?
Então no final você tem que dar 2 cliques na bacia e tem que ficar todo mundo selecionado, tá? Faltou o braço aqui. E aí no final você pode fazer alguns testes aqui. É lógico que você não pode tirar o personagem da postura inicial, mas em alguns minutos aí você consegue terminar esses links aqui, tá legal? Então agora a gente vai renomear os bones, né? Agora que apareceu as geometrias, ó, lembra de linkar o boné dele no bone da cabeça, tá? E agora a gente vai renomear os objetos, tá? Eu costumo utilizar uma nomenclatura, tá ligado? Um método para renomear os objetos, né? Então assim, eu uso sempre o nome do personagem, underline, mesh, underline, aí o corpo, o boné. Então tudo que é mesh eu sei que são as geometrias, tá legal? E para os bones eu costumo usar o nome do personagem, nesse caso eu chamei ele de Toscoman, né? E underline bone. Para renomear mais fácil, eu vou usar o meu script aqui, o Petris Max Tools. E aí você vê nessa aba aqui, ó, Rename Bones, em Rig Tools, né? Rename Bones. E aí você dá aqui um prefixo, ó, Toscoman, underline, bone. Pode deixar que o resto do script faz. Então você vai selecionar a cadeia aqui da espinha, ele já vai renomear cada bone, ó, como espinha 1, 2, 3 e 4, né? Mesma coisa, ó, pescoço, cabeça, maxilar. Então ele já vai renomeando de acordo com esse prefixo, tá? Ombro, braço e mão. Braço, antebraço e mão, aliás, né? Ombro, braço, antebraço e mão. E aí os dedos, né? Você vai começar ali, ó, geralmente eu faço o dedo indicador mesmo, né? 2 cliques, 3, 2 cliques ele já pega na sequência, tá? E o 5, o dedão dele, né? Então, vamos lá. 2, 4 e 5. Tá legal? E aí a perna, 2 cliques na perna, a coxa, a perna, o pé e a ponta do pé. Tá legal? Então, com isso daí você já sabe, ó, dá uma olhada lá nos objetos, você já sabe que está todo mundo renomeado. Aí para dar o sufixo esquerdo e direito, a gente pode usar também o script aqui, tá? Eu só vou dar primeiro o nome da orelha. Legal. E a língua também, a língua eu não inseri isso no script, mas você pode colocar aqui, ó, bone, língua. Underline 1, né? 1, 2, 3, 4 e 5, né? Se quiser tem a ferramenta de renomear do 3D Max também, mas nesse caso nem vale a pena abrir ela lá, porque ela está em Tools Rename Objects, né? Legal. Aí se eu quiser dizer o que é lado esquerdo e lado direito, é só selecionar aqui lado esquerdo, ó, clica no esquerdo e lado direito, pega todo mundo que ele já adiciona o sufixo em todo mundo, tá legal? Então com isso aí a gente já tá com todo mundo em poucos segundos, você vai ver que tá todo mundo renomeado. Se eu chamar a janela aqui de Select Objects, né, que é o H, você dá uma olhada, dá uma explorada aqui, vê se você não esqueceu de ninguém, mas você vai perceber que todos os bones e geometrias já estão devidamente renomeados, não tem nome repetido, isso é muito importante, tá legal? Então o próximo passo é a gente partir para o skin, chama aqui o modificador skin na geometria, adiciona todos os bones nela, tá legal? E antes de começar o skin, ó, seleciona todos os bones, deixa eu só tirar o Self Illumination do material, seleciona todos os bones aqui e dá um botão direito, Freeze Transform. Isso daí vai fazer você guardar a posição inicial do objeto, tá? Faz uma animação com esses bones aqui, sei lá, a cada 5 ou 10 frames, eu vou copiar vários frames da pose inicial dele,
E aí você já faz uma animação para testar essas poses aqui, tá? Então eu dobro ele para um lado, dobro ele para o outro, levanto e abaixo os braços, levanto as pernas, dobro as mãos do personagem, tá? Então isso aqui é uma animação de teste, você vai testar todas as posturas possíveis do personagem e vai armazenar isso aqui numa animação. Eu vou dobrar aqui os dedos do personagem. Vou dobrar a língua dele. Tenta testar e deixa numa pose bem extrema mesmo, né? Por mais que na animação você não vá utilizar essa pose, você pode, nesse momento aqui de testar, você pode fazer isso, tá? Perceba que a orelha dele ficou invertida na hora de eu selecionar, então não tem problema. Depois a gente consegue consertar isso daí, tá? Então legal, você vai ver que de 5 em 5 quadros aqui, a gente vai ter uma animação de basicamente todas as posturas que o personagem poderia ficar. Depois, de dentro do skin, você consegue arrastar a timeline e ir testando para ver se o skin está funcionando. Tá legal? Então agora a gente já tem o skin aplicado, os bônus já estão adicionados nesse skin, né? E aí agora a gente vai ter que editar. Se você tocar a animação, você vai ver que um monte de vértice está errado, tá? Então faz isso aqui, ó. Liga a seleção por vértice, vai lá no display, desliga os envelopes, né? Show no envelope. E aí executa o meu script aqui e também desliga essa opção aqui, o Dual Quaternion, tá legal? Que isso aqui para alguns games, para algumas engines de games, você vai ver que vai dar problema, né? E roda o meu script aqui, o Petris Max Tools, e vai lá em Rig Tools, tá legal? Que aqui a gente faz os ajustes dos bones. E lá no Weight Tools também, na chavinha inglesa, a gente vai ter alguns presets aí da influência dos vértices, tá? Então, para começar, você vai ter que zerar todo esse skin. Você pega o bone da bacia, seleciona todos os vértices e dá um de influência, rouba toda a influência para o bone da bacia. Agora você desce para a perna, ó, cresce a seleção até os 3 segmentos do meio e usa lá ponto 1, meio e 1 do meu script, tá? Eu vou usar sempre o meu script para fazer essas influências, para clicar o menos de vezes possível. Então passa para o próximo bone do pé, seleciona a ponta do pé. Aí vai lá, no caso só tem um segmento aqui no meio, ó, é meio e 1, tá? Volta lá para a bacia, passa para o próximo bone, né? Seleciona todo mundo do bone adiante. Você vai ver que quem está mandando é o bone da bacia. Aí você passa para o próximo bone, cresce a seleção até a metade e vai lá, meio e 1, passa para o próximo bone. Nessa hora é legal você aparecer com os bones para ver onde estão as juntas, porque às vezes o skin dá uma enganada, né? Você não sabe onde é o começo e o final. Aí você pode usar lá meio e 1 e vai roubando as influências pro próximo bone, tá legal? Passo lá pro bone do pescoço, seleciono todo mundo da cabeça até a metade ali do pescoço e vai lá, ponto 1, meio e 1, o bone da cabeça, meio e 1, pego aqui o bone do maxilar, né? Da orelha. Por enquanto tá todo mundo preso na cabeça, né? Daqui a pouco a gente volta e ajusta. Faz o ajuste aqui dos braços também. Cresce a seleção. Tô com o ombro selecionado, né? Então vai lá. Ponto 1, meio e 1 pro ombro. Passa a seleção pro braço. Ponto 1, meio e 1 pro braço também. Tá legal? Perceba que existem duas seleções, né? A do bone e a do vértice, né? Então braço, a mão.
você vai ter que ir controlando essas duas seleções, né? Aqui eu tô com o bone do dedão, ó, expande a seleção, seleciona na mão se precisar os bones próximos da mão ali, né? Ponto 1, meio e 1 já resolve aqui. Pera, deixa eu voltar aqui. Só vou tirar os vértices do outro dedo que não tem muito a ver, né? Aqui eu vou fazer na mão mesmo porque os loops não estão certinho, né? Então ficar dando esse shrink e usar o meu script aqui não vai funcionar, tá? Então legal, aqui para metade do dedão meio tá bom e o resto 1. Passo para o próximo bone, cresço de novo a seleção, ó, meio e 1, e é sempre roubando essa seleção, tá? Lembre-se que se vocês não tem nenhum contato com skin ainda, tem que assistir a aula lá do outro curso que eu explico do zero o skin. Inclusive essa aula ela tá aberta lá no curso, mesmo quem não é aluno do meu curso de rigging com Character Studio, pode assistir essa aula que eu explico toda a introdução ao skin, tá? Então, aqui no caso estou com o dedo indicador, e aí vou só roubando a influência do pai para o filho, né? Então lá, meio e 1, ponto 1, meio e 1, né? Seleciono o próximo bone. Você vê que nessa hora aqui vai te poupar muito clique usar esses scripts aqui, tá? Esse script na verdade, né? Então lá, ponto 1, meio e 1, próximo bone também. E aí vai crescendo a seleção com grow. Tá legal? Então com isso aí vocês vão ver que praticamente já acertamos o skin da perna, da espinha e do braço do personagem. Depois a gente vai espelhar esse skin pro outro lado, tá? Aqui na orelha, ó, lembra que os vértices estão todos presos na cabeça, né? Então você pega ela com o grow até a base da orelha e aí aqui é até a base da orelha mesmo, ó, ponto 1, meio e 1. Na verdade eu acho que um meio e 1 aqui resolveria melhor, viu? Então vou dar uns Ctrl Z, tá? No final, assim, quando você seleciona o bone, o centro do bone tem que estar vermelho e as beiradas dele tem que estar enfraquecendo a força, tá? Se tiver qualquer coisa além disso, tá errado o skin, né? Aqui não funcionou muito bem o ponto 1, meio e 1. Acho melhor usar o meio e 1 só, tá? Deixa eu voltar aqui e dar mais uns Ctrl Z. Acho que meio e 1 aqui vai ficar com uma deformação mais legal. Se bem que a orelha é só para você fazer um movimentinho bem de leve, né? E agora vem a parte que eu julgo ser a mais, não complicada, mas a mais trabalhosa aqui, que é você pegar a boca do personagem, né? Você pode selecionar o maxilar dele aqui. Selecionar o elemento inteiro do dente, ó. O dente você já prende com o maxilar, né? E aí a boca, você vai crescendo a seleção em torno da boca. Uma coisa que vai ajudar muito é você voltar no Editable Poly e esconder com o hide lá, que está dentro do Edit Geometria. Dá um hide unselected ou hide selected, né? E depois volta para o skin. Perceba que na hora de voltar para o skin, eu desliguei a seleção de vértice, polígono, senão você vai perder
o skin, tá? Então deixa sem nenhuma seleção ali do Editable Poly e clica no skin, tá? Então com isso eu consigo selecionar com mais liberdade os vértices ali da boca, né? E aí vai tocando e testando essa animação aí. Ó, a parte de baixo do queixo ela tem que estar toda presa no maxilar e depois enfraquecer os loops em volta ali, né? Você já tem a animação dele testando aqui, então isso daí que importa, isso daí que vai te ajudar. Então, depois volta, desliga a seleção do Editable Poly antes de clicar no skin, senão você vai achar que você vai perder o skin, mas não é, só a seleção que está ativa lá, né? Então aqui, ó, aí tocando a animação e vendo se está certo, se precisa de mais, equilibrar mais os vértices, né? Seleciona o Bone e aumenta aí a influência, ó, dos vértices ali próximos. Tá legal? Se quiser puxar até uns vértices a mais aqui, você pode selecionar os vértices e aumentar um pouco a influência deles, com o Bone do maxilar selecionado, né? Tá legal? É só clicar no maisinho ali do H Tools, né? Ele não vai abrir tudo isso a boca, né? A não ser num caso bem específico, mas é legal você testar a pose extrema para a pose normal funcionar melhor, tá? E depois a língua é a mesma coisa, tá? Você pode dar um Select Element e ligar toda a língua no primeiro Bone, depois você só vai descendo a seleção e tirando com o Alt ali os vértices, né? E usando lá o script, ó, meio e 1, pega o próximo Bone, ó, meio e 1. Tá legal? O negócio é ser bem sistemático, se tiver com os loops todos certinhos, tudo crescendo e diminuindo a seleção certinho, você vai ver que vai facilitar bem. Tá legal? Então com isso a gente já tem aí o nosso skin praticamente todo ajustadinho, né? Então agora nós vamos fazer a simetria do skin, tá legal? Deixa isso por último. Se você fez tudo certinho até aqui, deixou o pivô zeradinho, colocou os bones nas distâncias corretas, com as rotações corretas, você vai ver que não vai ter nenhum problema, tá? Para fazer a simetria do skin, ó, basta você vir aqui no modificador skin, liga o Edit Envelopes, tá? Deixa ele ligado, aperta o 1 aí que ele liga, tá legal? E aí você vai vir na aba Mirror Parameters. Deixa eu tirar essas ferramentas daqui, que a gente não vai usar elas por enquanto mais. E aí você vai ligar aqui, ó, Mirror Parameters. Liga o Mirror Mode, né, com o Edit Envelope ligado. Aperta o 1 para ligar ele. Liga o Mirror Mode, você vai ver que ele vai mostrar um plano de simetria no meio do personagem. A gente fez o lado azul, então clica em Paste Blue to Green Bones e depois Paste Blue to Green Vertices, tá? Desliga o Mirror Mode e faz um teste, vai selecionando os bones aí, você vai ver que um lado já está igualzinho o outro, tá? Faz algumas seleções aí para você confirmar isso daí e toca a sua animação, mas algumas vezes eu vou deixar ela tocando em 1/4 de tempo, né? Então, para ela é mais devagarzinho, mas aí você vai testando a sua animação, deixa ela tocar algumas vezes aí para você observar. E não tem muito segredo, é ligar o Mirror Mode, Paste Blue to Green Bones, Paste Blue to Green Vertices, são 3 cliques na verdade que você dá e já era. Se está tudo certinho até aqui, ele tem que espelhar. Se não tiver certo, é aquele negócio, você pode ajustar o eixo do mirror, né? Pode até tentar, mas em muitos casos você vai ver que não vai ter muito jeito, assim, tem que fazer o outro lado de novo ali, tá legal? Então por isso que é muito importante a gente fazer cada etapa certinha, bem legal,
para que dê certo essa simetria depois. Tá legal? Inclusive zerar o pivô, a escala do objeto, tudo isso aí vai contar. Mas pode ver que o nosso personagem já está com o skin dele feito. Então, agora que a gente já fez todo o skin do personagem, vamos fazer agora o processo do rigging do personagem. Agora sim que, na verdade, tudo é o rigging, né? Mas agora a gente vai colocar alguns controles a mais de animação. Para isso, primeiro deleta toda a animação do personagem. Tem certeza que você pegou todos os bones e deu um freeze transform neles para zerar a pose inicial do personagem, tá legal? Eu geralmente seleciono a geometria, né, a malha do corpo do personagem, e aqui em Link Info eu travo isso, que aí você não consegue puxar a malha, você não consegue tirar ela do lugar mais, tá? Então vamos começar a fazer os controles para movimentar o pé e a cintura do personagem. Começa desenhando um retângulo aqui, ó, e posicionando ele no pé do personagem, tá legal? Então pode ser um spline, na verdade pode ser qualquer peça, tá, que você quiser, mas geralmente eu faço com retângulo, acho que funciona mais legal, tá? Então, aqui embaixo do pezinho do personagem, a gente pode colocar ele na direção do bone do pé, né, que é na direção da geometria que ele tá, beleza? E aí você vai ajustar ele mais ou menos no tamanho ali, né? E vai duplicar essa peça aqui. Eu geralmente deixo ela amarela. O amarelo eu sempre uso para os controles, para a gente conseguir enxergar melhor as peças, né? E é legal, tenha certeza que ele está na posição certinha. Dá um Ctrl V, duplica ele no mesmo lugar. E aí você só espelha, ó, pega a rotação aqui em View. Ele está em 12 aqui, né? Você dá um menos 12 e espelha a rotação e espelha a posição em X, que ele já vai cair exatamente do outro lado, no controle do outro pé, tá legal? A gente costuma também criar um controlezinho para trazer todo o personagem, né? Eu deixo isso com uma estrelinha de 5 pontas, geralmente eu converto, vamos zerar a posição dela no mundo, ó, sempre 0, 0, 0. Converto isso para spline e vamos só ajustar o tamanho disso aqui antes, ó. Legal? Aí você pode converter isso aqui para um editable spline e aí sim você seleciona todos os pontos, né, os segmentos e alinha isso aqui. Eu costumo deixar alinhado para frente para você saber a direção que o personagem está indo, né? Tudo tem um porquê aqui. E eu dou um outline nesse segmento, ó, a partir do centro mesmo, pra gente, só para ele ficar um pouquinho mais grossinho para selecionar com mais facilidade, tá legal? Então, dessa maneira aqui, a gente tem uma pecinha, deixa ela alinhada bem no meio, tudo bem que o X dele está no 0, né, mas o Y tenta deixar bem no centro do personagem, no centro do pezinho do personagem, tá legal? Então, esses são os controles que eu vou criar, é um controle para cada pé e um controle geral, né, que eu vou puxar a estrela para frente, vai vir o personagem inteiro junto, tá legal? Bacana, ó, seleciona o bone da coxa e aplica aqui um IK Limb Solver, que esse IK ele vai fazer a movimentação do pé, né? Você pode aumentar o tamanho dele aqui, ó, go ao display, deixa ele grande aqui para ele ficar para fora, né, não ficar muito minúsculo. E usa outro IK Solver, ó, Limb Solver sempre, para a perna e para o braço, né? E aí agora a gente consegue ter esse controle do personagem agachando. Percebe que na hora que ele agachou, ele enfiou o pé no chão. Então você vai selecionar o bone do pé, dar um Orientation Constraint e pegar o retângulo da base do pé. Vem aqui na aba de rotação, aí liga o Keep Initial Offset para ele manter a posição inicial do bone, tá? Então, com isso você já fez o controle do personagem agachar. Eu não vou viajar muito nesses controles aqui, porque eu quero que esse personagem funcione dentro de um Unity, do Unreal, de uma engine de games. Então vai ser muito importante que a gente não crie uma série de controles aqui, senão depois na animação vai complicar. Então esses IKs eu ligo respectivamente com o link, né? Faço eles serem filhos desses controles do pé, porque aí agora a gente seleciona
o controle do pé e a gente consegue mover, puxar o IK junto, tá legal? Então legal, então quando você puxar o retângulo, agora o IK vem junto, beleza? Aqui na bacia do personagem, ó, eu vou só modificar, eu vou ligar aqui, aumentar o tamanho dele, ou então ligar aqui os side fins, ó, e aí você consegue, aumentando aqui o tamanho dele, dos fins, você consegue fazer uma seleção por fora, né, do personagem, fica mais fácil de acessar isso daqui, tá legal? Lembrando sempre de salvar o arquivo, tá? Vai ser bem importante. Aí você pega os dois controles do pé e a bacia, que era o pai da hierarquia, e linka essas duas partes na estrela. E faz isso com a geometria do corpo também. Isso é muito importante. A geometria do corpo ela tem que fazer parte de todo o sistema ali, tá legal? Senão você vai ter problemas ali pra frente. Então a partir de agora, quem é o pai de toda a hierarquia é a estrelinha, tá legal? Se você der 2 cliques nela, você vai ver que todo mundo vai ficar selecionado, tá legal? Vamos deixar esses objetos aqui aparecendo e é importante também a gente renomear esses objetos aqui, tá legal? Então eu vou usar o rename do 3D Max mesmo, ó. Toscomain CTRL de control, eu vou usar como base name, então todo mundo vai ter esse base name de control, que eu sei que são só controladores. Então a gente vai colocar aqui, ó, IK para os dois IKs, né? E aí a gente põe controle pé. E a gente põe o controle parent também, eu sei que é o pai de todo mundo, que é a estrelinha, tá legal? E aí, aqui pelo rename mesmo, ó, você pode pôr o sufixo esquerdo e direito, né? Deixa eu só confirmar, ó, pé underline esquerdo, né? Então, vamos copiar isso aqui e a gente vai pegar o IK e o controle, vai dar um sufixo esquerdo e um sufixo direito, tá? Então a gente já tem certeza aqui agora que está todo mundo renomeado. E aquele negócio, pela nomenclatura a gente cria um método de selecionar essas peças aí, tá? E agora vem uma parte bem importante, pessoal, que é a gente salvar essa pose aqui. Perceba que eu não tirei o personagem da pose que ele foi modelado até agora, o esqueleto dele, né? Aqui usando o Max Script, a gente consegue criar alguns métodos de seleção, tá? Então eu crio aqui o comando select espaço dinheirinho e aí eu tenho aqui, ó, Toscomain Mesh, por exemplo. Então vamos ver, se você tiver com ele selecionado aqui, você consegue ver no listener ali, né? Eu não sei porque que ele deu erro ali, porque o Max não é case sensitive, mas enfim. O comando aqui, ó, select dinheirinho, dinheirinho quer dizer que é um objeto que existe, né? Eu posso falar assim, ó, Toscomain mesh asterisco. Então, mexe qualquer coisa dali para frente, ele vai selecionar todo mundo, ó. Ou Toscomain bone qualquer coisa. Selecionou. Lembra que é o enter do teclado numérico para executar, tá? Ou então, Toscomain CTRL ou CTR qualquer coisa, perceba que ele já selecionou todos os controladores que a gente acabou de criar, tá legal? Ou então, qualquer coisa esquerdo, por exemplo, ó, ele selecionou só o lado esquerdo do personagem ou só o lado direito
tá legal? Então essa nomenclatura, pessoal, ela é bem importante aí de se aplicar, tanto para a gente saber posteriormente na engine, né? Você vai mandar isso para Unreal ou para Unity, você vai ter toda a hierarquia lá dentro, né? Então é bem importante ter tudo nomeadinho, tudo diferente, tá legal? E vamos agora resetar, fazer o Freeze Transform para valer desse personagem. Por enquanto a gente só fez o Freeze Transform normal para salvar a pose do skin, né? E lembre-se de uma coisa, ó. Você não pode dar o Freeze Transform em objetos que tem um Constraint, então no caso os bones do pé, que tem Orientation Constraint, ou objetos bones que estão sendo controlados por IKs, tá legal? Então, assim, ó, eu posso pegar todo o personagem, toda a geometria, botão direito, Freeze Transform, beleza, salvei a posição da geometria. Tem que fazer de novo porque a gente linkou todo mundo de novo, mudou o transform original deles, tá? Eu vou pegar os controles do pé e dar o Freeze Transform neles também. A estrelinha não precisa. E os bones, ó, lembre-se disso, o IK também não precisa, tá? Os bones, ó, na hora de dar o Freeze de novo, tira da seleção as pernas, que são controladas pelo IK, e o bone que está sendo controlado pelo Orientation Constraint, tá legal? Então com isso aí, você, e por favor, salve o arquivo antes de fazer isso, porque se você fizer alguma besteira ali, pode ser que não tenha volta, né? Em alguns casos o Max ele perde até o Ctrl Z, tá legal? Então, a partir de agora, ó, eu tenho certeza que todo mundo já está na pose original. Então eu vou fazer até uma postura aqui no meu personagem, tá legal? Vou tirar ele da postura original, né? Não tem problema porque eu sei que eu consigo nesse momento voltar todo mundo depois, né? Então vamos pegar aqui o maxilar, o bone do rosto dele aqui. Ó, tirei a bacia dele do lugar, né? Todo mundo ali, a orelhinha, o boné dele. O boné eu deixei separado justamente se a gente quiser animar ele, né? Então é isso, ó, tirou todos os controles dele do lugar. Beleza? Fiz uma pose para ele aqui, aleatória mesmo. Só para tirar todo mundo do lugar. Legal. Agora eu seleciono todo mundo, ó, dou um Transform to 0. Ele vai falar que alguns objetos não foram selecionados, tipo a estrela, os IKs, né? Mas tudo bem, se eu der um OK em todo mundo, você vai ver que o personagem recuperou a postura original dele. Tá legal? É muito importante, se você vier no skin aqui, ó, e desligar e ligar o skin, você vai ver que nada está acontecendo. Se a malha estiver mexendo ali, quando você desliga e liga o skin, quer dizer que você tirou ele da posição. E isso é até meio complicado de resolver. Dá para resolver, mas eu não vou falar isso aqui agora, tá legal? Mais adiante eu até posso comentar alguma coisa. Mas é isso aí, a gente já tem todos os controles do personagem criado, ele já está com a pose salva, né, a pose original salva. Então vamos agora criar a janela de selecionar os controles do personagem, tá legal?